A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Hoje, a outra face da violência. Estou zangado com todo mundo! Bom, vamos falar hoje, né, de um dos filmes de vingança mais importantes da década de 70, né, o período que a gente mais gosta, né, de abordar do cinema norte-americano, que é a Nova Hollywood. E um filme de vingança aqui que não é somente isso, né, não é só por ser um filme de vingança que a gente está abordando ele aqui. O Rolling Thunder, que aqui ganha um título mais pomposo, né, a outra face da violência, ele lida com algumas coisas que a gente pode dizer que foram de fato seminais para o cinema americano de ação, né? A questão do cara, do veterano do Vietnã e que volta, que tem uma cruzada solitária e tal. É claro que quando a gente fala de filmes dos anos 70, a gente tem que fazer uma diferenciação assim bem grande daquilo que seria feito depois nos anos 80 e 90 também, porque essas características mais profundas, elas bem ou mal, elas foram se diluindo, né? Salvo raríssimas exceções, elas foram se diluindo ao longo das décadas do cinema de ação. E o Rolling Thunder, ele traz esse lance do Vietnã, mas não para dizer, curiosamente, né, como seria feito nos anos 80, não para dizer esse cara é um fodão porque ele esteve no Vietnã e tal. Ele pega justamente a questão do trauma, né, que é importante, mas juntamente com isso, não é simplesmente ter passado pelo Vietnã, né? Existe uma questão assim muito mais sutil dentro desse filme que merece aqui o nosso comentário, a gente falar desse recorte interessantíssimo. Então vamos lá, filme de vingança normalmente é um subgênero que interessa a muitas pessoas, né? Mas aqui, ainda mais com o roteiro do Paul Schrader, né, que é o responsável pelo primeiro tratamento do Rolling Thunder, um roteiro que foi escrito assim, acho que logo depois do Taxi Driver, que também lidava com essa questão da paranoia causada por causa do Vietnã. E aqui se constrói, né, uma narrativa que a gente já está atropelando a sinopse, mas vamos lá. Nós temos aí o Major Charles Raine, que volta do Vietnã depois de 7 ou 8 anos, mas a questão é que, assim, por ser um militar de alta patente, ele não meteu a cara na lama, não pegou um campo de batalha nem nada. Mas o diferencial é que um avião dele foi abatido e ele passou esses anos num campo de prisioneiros sendo torturado. E quando ele volta, obviamente, ele está absolutamente perturbado, né? Mas não é aquela perturbação, isso é um outro lance sutil, bacana do filme. Essa perturbação não é expressada, sei lá, por algum tipo de comportamento ultraviolento quando ele reencontra a família, nem nada. É um negócio assim absurdamente contido, né? Interiorizado, como se esse cara tivesse realmente morrido na experiência dele no Vietnã, e o que voltou para casa foi somente uma casca, né? E mais perturbado do que ele, né, é o sargento lá, o Johnny Walden, né, que é vivido pelo Tommy Lee Jones, ali já naquele momento da carreira já mostrando, né, que faria grandes coisas depois, né, porque ele tem uma performance também muito bacana. E assim, outro perturbado, né, outro fantasma do Vietnã que volta ali para casa. E o que vai fazer a jornada de vingança, no caso, é que a casa do Major ela é assaltada porque ele ganhou um prêmio por conta de ser o cidadão mais ilustre ali da cidade, e tal, ganhou uns dólares de prata que interessaram a uma gangue que assaltaram a casa dele, o torturaram, né? No caso que é uma cena assim bastante interessante também no filme. E não é spoiler, tá, gente? O filme é de 77, matam o filho e a esposa dele, o que vai motivar essa cruzada de vingança ao longo do filme, né? E assim, é muitíssimo interessante. Esse spoiler eu não vou dar. Eu falei que a cena dessa tortura que ele sofre na casa dele também é muito interessante, porque é de fato um reflexo daquilo que ele passou no Vietnã. A reação dele também não é a reação de uma pessoa normal naquelas condições, e é o que precipita tudo.
Só para deixar mais um registro do quanto esse filme é importante, apesar de ser pouco comentado, até mesmo dentro do recorte de Nova Hollywood, o Tarantino adora esse filme e, inclusive, existe uma citação a ele em Kill Bill. Tá? A gente não vai falar o que é, tal, acho que nem cabe explicar isso aqui, mas, enfim, basicamente o Rolling Thunder, A Outra Face da Violência, é isso. Shut up! Your husband, he's got a whole bag of silver dollars, and if I don't get him, he's gonna die. Vai passando o tempo, a gente vai tendo um pouco mais de bagagem, entendendo mais algumas coisas, né? Então, o filme, ele também é um filme que eu revi, né, agora, né? Revi ontem, inclusive, para a gente fazer essa gravação. E ele traz outras camadas, né, para você entender, né? Quando eu falo de bagagem, é porque você vai compreendendo mais também o período, né? Então, claro, né? Estamos falando de um filme da Nova Hollywood, né? Anos 70. A Guerra do Vietnã, né, faz parte, né, direto ou indiretamente da grande maioria dos filmes, né, dessa época, e esse filme também, né, obviamente, né, então ele na verdade, a Guerra do Vietnã está diretamente ligada a esse filme, a narrativa, e é super curioso você poder analisar algumas coisas, né, então alguns lados, alguns caminhos que esse filme vai, né, que são realmente muito interessantes, né, revendo agora e até, de certa forma, revendo e achando ainda melhor do que da outra vez que eu tinha visto, né? Então, e se a gente comparar, então você mencionou aí duas coisas, né, que você mencionou que eu gostaria também de falar. Então, você falou do Taxi Driver que foi do ano anterior, ele também, né, trabalha, né, que é o Robert De Niro, né, que faz lá, né, o Travis, né? Ele também é um cara super perturbado, mas ele vai, né, de uma forma, né, o arco do personagem dele, ele vai aos poucos, né, enlouquecendo, né? Que é o que, na verdade, o que acontece no caso daqui, né, do Charles Rane, né, que é o William Devane, que está fantástico no filme, Uhum. Ele tem parece que ele é um personagem meio blasé, assim, ele está tão amortecido, né, com o que aconteceu com ele, com toda a tortura, que ele não demonstra emoção nenhuma durante praticamente todo o filme, né? E aí, quando a gente fala, talvez eu veja uma diferença, né, em relação aos dois, né, aos dois personagens, né, ambos, né, traumatizados aí com a Guerra do Vietnã, e até a gente vê essa parte da vingança como algo diferente em relação à própria família dele, né? Então, ele passou, né, foi torturado lá no Vietnã, né, com uma outra, né, um outro povo, né? E aqui ele meio que declara uma guerra contra os mexicanos, né? Parece que Uhum. essa tragédia que acontece com a família foi só um gatilho para ele, né? Para ele, né, fazer uma vingança não exatamente em relação à família, mas exatamente à própria vida dele, né? Então ele é um Uhum. cara meio tá, né, como você falou, né, morto por dentro, né? Ele não vê talvez, né, nada pela frente. E a gente sente, né, durante os primeiros 30 minutos do filme são excelentes também, porque ele gera uma certa tensão, né? Parece que o Charles Rane ele vai de alguma forma explodir, né, em algum momento, né? Porque você tem lá o cara que é vamos dizer assim, o amante, né, da esposa dele, enfim. Parece que ele vai explodir e não explode, né? Então, ele a todo momento ele dá alguns sorrisos, alguns olhares que você sente que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece, não, ele cria uma certa tensão, né? E essa tensão tem tudo a ver com o próprio personagem, né? Que é um cara extremamente, né, traumatizado, né? Um cara morto por dentro, que acontece uma tragédia, que é como se fosse um gatilho para ele de alguma forma terminar a vida dele, né? Atacando, né, um outro povo, né? Que seriam os mexicanos. E já sabendo o que vai acontecer, a tragédia final, a gente já sabe o que vai acontecer, não precisa nem spoiler isso aí, a gente sabe que vai, né, vai dar ruim o negócio. Então, eu acho que essas camadas, né, que você tem, né, do americano, né, então ele chega como, ele é um militar condecorado, né, então ele chega lá como um herói, só que dentro dele, né, assim, não existe isso, né, e aí que Uhum. está a história, a crítica, né, da própria história, né, de criticar talvez esse American Way of Life, né, de você ter esse herói, que na verdade o cara não é herói nenhum, né, o cara tá lá, o cara tá em frangalhos lá, né, e realmente morto. Então, eu acho que tem muita coisa interessante. Eu avalio um pouco essa vingança meio, né, de algumas formas, né, não só em relação à família. Rolling Thunder, starring William Devane as Charles Rane. He has a purpose.
He has a plan. Para quem quiser saber mais, é claro que a gente não tem como discorrer sobre tudo, porque esse filme é extremamente rico, né? Não parece numa primeira assistida, numa primeira sessão, mas ele é um filme tão rico que a gente poderia ficar muito mais tempo falando. Eu acho que tem vários insights muito bacanas no box da Versátil, né, o cinema da Nova Hollywood, volume 1. Esse filme está lá, inclusive tem um especial de 20 minutos sobre o filme, em que o elenco, o Paul Schrader, o Haywood Gold, que foi o segundo roteirista envolvido no filme, eles dão suas impressões e falam, né, como foi esse processo. Então, elucida bastante, né, todo esse caminho, né, e o que o filme representa para nós hoje, né? Inclusive o Haywood Gold, ele, ao que consta, ele fez um trabalho maravilhoso porque ele trouxe mais camadas para o filme, ele colocou mais detalhes ali que não estavam num texto que era muito mais cru, né, muito mais direto na sua proposta e tal, mas até o personagem do Tommy Lee Jones, né, o Johnny, ele ganhou mais dentro desse segundo tratamento no filme. Não estou dizendo que ganhou mais espaço, assim, mas personagens periféricos, até da própria família dele, acabaram trazendo mais substância para esse personagem. E assim, quem já ouviu minimamente falar do filme ou alguma imagem que já pipocou aqui nesse vídeo, a gente não tem como fugir disso também. A gente falou, pô, tem um spoiler, óbvio, a gente falou, filme de vingança, então mataram a família do cara, ok. Mas tem a questão do gancho também, né? O cara nesse imbróglio aí do assalto, ele perdeu a mão e perdeu a mão porque ele quis, né? Vou deixar isso claro, né? O gancho ele foi ou melhor, ele se tornou um símbolo forte desse filme, né? Todo mundo lembra disso. O que acaba fazendo com que esse filme, não sei se consciente ou não, acabou criando uma ponte interessantíssima com o Moby Dick, né? Porque você tem o cara que é mutilado, o cara que tá ali, sabe, com um gancho que o desumaniza de alguma forma e parte numa cruzada que é completamente surtada. Você falou dessa questão do cara que volta como herói, mas ele não se sente como herói. E não é pra se sentir mesmo, porque na verdade esse cara, ele tá recebendo todas essas honras de volta aos Estados Unidos porque ele foi torturado, porque na verdade não pegou em arma, ele não foi pro campo de batalha. Ele sabe disso. Ele tem plena consciência disso. E isso acaba gerando uma culpa. Parece que a gente está falando de um filme de 2 horas e meia, mas ele tem 1 hora e 40 só, né? A gente percebe que existe essa culpa, né? E essa cruzada, né, de vingança, que não é tanto de vingança, mas é tipo uma espécie de compensação por não ter sido um herói no campo de batalha, né? Então, será um herói agora. Vamos, né? E quando, obviamente, que ele vai se juntar com seu amigo perturbado também, mas assim, vamos para uma guerra e dessa vez, de novo, você vê que é algo que foi muito pervertido nos anos 80, né? Sutilmente é como se eles dissessem: vamos para uma guerra que agora nós podemos vencer, né? E você trouxe um conteúdo que é fantástico, né? Que é essa questão de passar a fronteira, né? A briga é com outro povo, né? É muito interessante e isso só adiciona. Acho que é um filme cujo final, catártico, violento e tal, ele lembra muito o tiroteio final, e acho que até melhor, até o tiroteio final dos Implacáveis, do Peckinpah, né, que acontece também dentro do hotel ali, no Rolling Thunder a gente tem ali a treta violenta no prostíbulo e tal, e aliás a gente não poderia deixar de comentar a direção do John Flynn, né, que é um dos caras mais injustiçados, assim, da história do cinema norte-americano, né, ele merece todas as honras, porque é um cara que tal qual o Peckinpah, ele trabalhou a violência nos seus filmes, ele tinha um valor, assim, uma assinatura autoral que merece ser comentada hoje. Até vou falar que, bom, não sei quem gosta, né, mas ele fez o Condenação Brutal do Stallone também em 89 e 90, e fez também aquele que talvez seja o único filme bom do Steven Seagal, que só não parece ser tão bom por causa da presença do Steven Seagal, que é o Out for Justice, o Fúria Mortal, que é um filme que, se você tira a figura do seu ator principal, você vê que existe uma preocupação muito forte com a construção de uma atmosfera, né, que vai além da ação pela ação, né? E isso é fascinante, né? Isso é fascinante. They took his arm. They took his family.
and his soul. His anger is building. O Schrader é um cara que, claro, fez, né, o Taxi Driver também, né, fez o roteiro do Taxi Driver, depois fez vários filmes bem interessantes e até recentes, né, e ele sempre trabalha, existe um trabalho também de diálogos, né, de frases de impacto, assim, que são muito legais, né, até o próprio filme, o começo do filme, né, quando né, o Major Rain lá, ele tá no avião, ele tá chegando lá, né, e aí o Tommy Lee Jones pergunta para ele, como é que eu vou olhar para esse povo? Ele fala, coloque os seus óculos. Tá, tem umas certas brincadeiras, até quando o Major Rain fala, né, a gente aprende a amar a corda. Então, são frases, assim, bem de impacto, que representam muito para a história, e que são muito legais de você ver, né? E a fuga de alguns lugares, assim, comuns, né, que você vê do roteiro também, né? Porque se você for avaliar, né, durante o filme, né, existe uma mudança de vilão, né? Então, no caso, né, se a gente for avaliar como um filme de vingança, né, quando ele mata a própria a família dele, a gente tem uma ideia de que existe um vilão ali principal, né? Só que depois do meio para frente ele se torna um outro cara, né, que faz parte do mesmo bando, mas é um outro. E assim, é legal essa fuga dos lugares mais comuns, né, de um certo roteiro, uma narrativa. Né? Então, eu acho legal isso, né? E claro, né? Sempre quando vê o nome Paul Schrader, você já espera coisas diferentes, né? Uns diálogos diferentes também. Então, esse filme é legal falar nesse sentido, porque também é uma das partes mais interessantes, né? Também, além de, claro, né? Toda a atuação, né? Da dupla principal, também até a personagem feminina também é bem construída, então eu também acho bacana. Acho que tem muita coisa para falar, né? Essa parte da guerra, né? Toda essa tudo que representa isso também e o que o filme traz, né? Nesse sentido, tem muita coisa para falar. Eu acho que até a gente poderia ficar até muito mais tempo falando isso aí, né? Sim, é um grande exemplar daquilo que a gente está sempre falando, né, das primeiras abordagens do Vietnã no cinema norte-americano, né, que sempre se preocuparam muito mais com os efeitos do conflito do que com o conflito em si, e nesse ponto a gente tem, sabe, obras fantásticas que são muito diferentes entre si, como, por exemplo, Rolling Thunder, que a gente está falando aqui, ou Amargo Regresso, né, depois que seria feito, acho que no ano seguinte, se eu não me engano. Também é a mesma coisa, só que com uma consequência completamente diferente, um desenlace completamente diferente. Então, a gente percebe como o cinema, naquele momento, estava preocupado em pegar um conteúdo e diversificar ao máximo, né? Mas sem nunca sacrificar o conteúdo psicológico, né? A riqueza de personagens. E fora isso, cara, a gente tem aí um estudo de personagem que é dos mais fascinantes dentro de um filme de vingança, porque se você quiser ver um filme B10, tá interessado só nisso, você tem aí isso. Você quer ver, sabe, um estouro catártico de violência no final, dos mais bacanas, sabe, feito com pau e pedra. Vamos falar a verdade, cara, porque é um filme barato, né? Mas os caras conseguiram fazer um negócio assim bem violento e bem adequado àquilo que o filme estava construindo, com muito pouca coisa. E, aliás, se você vê a entrevista do coordenador de dublês, você vê que você não tinha dublês profissionais, você tinha caras grandes ali, somente para tomar tiro e ir para trás e tal. E, cara, funciona, que é uma beleza. Final ambíguo pra cacete, né? Você tem algo que, sei lá, algumas pessoas vão falar, porra, foi o final feliz, foi o final triste. Cara, não tem isso. Tudo está aberto a discussões aqui por conta justamente da ambiguidade dos personagens e da própria situação, né? Então, a gente só pode falar, ó, a outra face da violência, o cinema da Nova Hollywood, volume 1, da Versátil, é imperdível. Para quem gosta de vingança, para quem gosta de grandes filmes, né? E para quem precisa conhecer o John Flynn ainda. Let's go clean him up. Rolling Thunder. Não esqueça também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá, nós temos um programa de recompensas para apoiadores muito bacana, tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga, fora outros mimos, dá uma olhada lá e a gente volta na próxima semana. Valeu!